Meus caros ouvintes da Palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35, uma belíssima passagem do Evangelho. Os dois discípulos do caminho da aldeia de Emaús. Lucas descreve após a ressurreição, morte, crucificação de Jesus, morte e ressurreição. O texto bíblico diz que dois discípulos, que a Bíblia, o texto de Lucas não narra e menciona o nome deles. Nós não sabemos o nome deles ou quem eram esses dois discípulos. Mas diz o texto de Lucas que eles andavam pelo caminho e encontraram com uma pessoa que mudou totalmente a cosmovisão, a vida, a maneira de como eles pensavam, sentiam. Encontraram com Jesus, mas eles não sabiam, não conheceram Jesus, não identificaram Jesus. Emaús, o caminho da estrada de Emaús não é para nós. É um caminho de frustração, desilusão, decepção, em que há só decepção no nosso coração, na nossa alma, tristeza. Às vezes nós estamos como esses dois discípulos, perdidos, perplexos, atônitos, sem direção, sem rumo, sem perspectiva de vida, sem esperança. Passando o evento da Páscoa, Páscoa no hebraico é peça ou pecha, e quer dizer passagem. Na paixão, chamada paixão ou sofrimento ou morte de Jesus na cruz, após o milagre da ressurreição, do grego anástasis, Jesus vê dois discípulos do grego é matetes ou mateteuo, que quer dizer aprendiz, seguidor, pupilo, aluno. Andando pelo caminho ermo, inóspito da estrada para a aldeia de Emaús, que ficava ao norte da Palestina, de Jerusalém. Cabisbaixos, tristes, perplexos, numa perplexidade atroz, tentando ainda entender o que acontecera, equacionando o que houve de fato, se perguntando o que houve. Talvez como não fizeram nada, ou como não tentaram ajudar o Mestre, aquele homem Jesus que amou, que andou com eles, que curou, que proferiu milagres, discursos acerca do reino de Deus maravilhosos. Não fizeram nada. Aquele homem que libertou pessoas, multidões e indivíduos.
que ressuscitou Lázaro, seu amigo. Lázaro de Betânia, ele mesmo não conseguiu se salvar. Eles encontram um homem, um estranho, um estrangeiro, que estava aparentemente alheio ou sem saber os últimos acontecimentos, que era acerca da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Jesus encontra aqueles dois homens que ele amava, deu a vida por eles, chorando, tristes, decepcionados, perplexos, o coração partido, dilacerado pela dor da perda de alguém muito querido, muito amado. E se perguntavam: mataram o mestre, mataram o Rabone, ou Rabi, que quer dizer mestre, professor. Nosso amigo morreu, e agora? Talvez eles se perguntaram: o que fazer? O que fazer? Que direção? Que rumo tomar? O que fazer? Voltar para casa? Desistir de tudo? Do sonho, do ideal de Jesus? Do discurso acerca do reino? Da economia do amor? Da lei do amor que Jesus tanto pregava e morreu por este ideal? Desistir de tudo e voltar para casa vazios, tristes, sem esperança? Retroceder, desistir, se render? O que faremos? As vicissitudes, as adversidades, o sofrimento, a perda de alguém, o luto faz isto conosco, com as pessoas. Nos anestesia, nos faz enxergar só o que nos dói, só o que nos incomoda, só o que nos machuca por dentro. Aqueles dois homens, discípulos, não conseguiram ver ou perceber Jesus, seu mestre, seu professor, seu Rabone ou Rabi. Sabem por quê? Porque quando nós desviamos o olhar da pessoa de Jesus e focamos nosso olhar, nossa atenção nos problemas do dia a dia, nas adversidades, nas lutas do dia a dia, nossa percepção fica alterada e prejudicada. O exemplo disso encontramos na passagem belíssima do Evangelho, quando Pedro vê Jesus andando sobre o mar. Jesus vai de encontro ao barco onde Pedro estava e chama para vir até ele. Pedro até consegue andar sobre o mar. Mas quando ele tira o olhar de Jesus, quando ele se volta para o mar, revolto, bravio, as ondas encapeladas, agitadas, o vento intempestivo, quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a naufragar, a afundar. O medo, a insegurança, a falta de fé toma conta do coração do apóstolo Pedro.
Então ele desvia o olhar de Jesus e enxerga as ondas, as adversidades, o vento encapelado, e ele começa a afundar. Assim acontece conosco. Quando nós andamos com Jesus, mas por causa do eu, do nosso ego, da falta de fé, falta de vontade e desejo de acreditar em Deus, e com isso desviamos nosso olhar para Jesus ou em Jesus e não reconhecemos a pessoa e a presença de Jesus ao nosso redor, na nossa vida, nossa sintonia e comunhão com o Pai, com Deus, nossa busca e intimidade com o Pai, com Deus, fica prejudicada e deixamos de acreditar, de ter fé em Deus, no milagre da ressurreição de Jesus e no poder de Deus. Mas nas nossas vidas, poder para curar, poder para fazer milagre, poder para nos salvar, poder para reconstruir as nossas próprias vidas, os nossos desejos, os nossos quereres, viabilizar e ressuscitar dentro de nós a esperança, a capacidade de acreditar em nós mesmos, de acreditar no outro e, acima de tudo, de acreditar em Deus. Com a morte de Jesus, caríssimos irmãos e amigos, morreu também a esperança no coração deles. O ideal de liberdade que deixou, o legado que Jesus deixou para eles, morreu também. Assim eles pensaram.